Boa tarde a todos, as autoridades, OAB, os servidores, os estagiários, as meninas e os meninos. Doutor Ricardo, quando ele veio tomar posse, ele veio junto com a dona Silvia. E aí, com aquela cara séria, eu digo, meu Deus do céu, esse juiz aí vai ser bem carrancudo. E com o tempo, nós vimos que ele só tinha o tamanho. E o tamanho que ele tinha ainda não era capaz de mensurar o tamanho do coração que ele tinha. O doutor Ricardo, ele tinha um iPad, eu acho. E nesse iPad tinha uma frase de Romanos, que dizia assim, o justo viverá pela fé. E são duas qualidades que o doutor Ricardo tinha, que eu raramente vejo nos seres humanos hoje em dia, que é a fé e a justiça, como a Yara já falou. O senso de justiça, ele tinha um senso muito grande de ser justo, de ser igual, como a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E o doutor Ricardo, ele era um espelho do que Cristo quer que nós sejamos aqui na Terra. Porque ele não fazia acepção de pessoas, como a Yara bem falou, que todo dia, quando ele chegava, ele trazia a caixa de chocolate, ou então os bombons, os doces, e aí ele deixava na secretaria e no gabinete. Doutor Ricardo, ele chegava aqui 7h30 da manhã, todos os dias. Quando Dona Silvia não estava aqui, ele trabalhava de domingo a domingo. E ele ficava até 1h30 da manhã, 2h30 da manhã, como o doutor Rubens bem falou, ele não era só terça, quarta e quinta. E muitas pessoas dentro da sociedade bacabalense não sabiam que doutor Ricardo era juiz. Não sabiam que ele era magistrado. Ele andava a pé nessas ruas de Bacabal, juntamente com Dona Silvia. Uma coisa que o doutor Ricardo tinha era fé, como eu já disse para a Amanda, nas pessoas. Ele acreditava, ele via o melhor nas pessoas. Mesmo sem as pessoas verem, ele via o melhor das pessoas. E ele incentivava. Quando todos falaram que o doutor Ricardo se realizou com a magistratura, isso é verdade. Porque ele disse que na magistratura ele ia poder fazer justiça. Aonde ele trabalhava, ele não podia. Mas aqui, ele podia. As decisões que ele tomava, ninguém ia passar por cima. E o doutor Ricardo, quando a Yara falou da questão de ele ir conhecer, nós temos o servidor aqui, o Raimundo, está ali na porta, que ele foi no interior do pai do Raimundo, tirou fotos no interior do pai do Raimundo. E ele dizia que no final do ano ele ia comprar 2 motocas, palavras do doutor Ricardo. Primeiro ele disse que ia comprar uma Bros. E aí meu esposo disse para ele que ele ia ser assaltado, porque ele disse que queria conhecer os interiores de Bacabal. E aí ele virou e disse assim, pois então eu vou comprar 2 motocas, uma nova e uma velha. A nova é para mim andar pela cidade, quando a Silvia vier, eu não tenho mais que andar a pé. E a outra é para mim nos interiores conhecer a realidade. Quando o doutor Ricardo ia fazer as audiências, todos os processos ele já conhecia toda a história. Teve uma vez muito engraçado, que ele descobriu que o homem tinha um caminhão 3/4 e morava numa casa de andar em São Luís. Aí eu disse, doutor, como é que o senhor descobriu isso? Google Maps. Eu digo, eu não acredito, não. Foi! E foi lá e mostrou aonde lá no Google Maps estava a casa, deu um zoom lá e mostrou a casa e o caminhão 3/4 da pessoa. Então, o doutor Ricardo, ele amava
Isso daqui. Ele saía, vamos dizer assim, ele tirava um pouco a roupa da justiça quando a dona Silvia vinha. Aí eu dizia para ele, agora o senhor vai almoçar, o senhor vai tomar café, o senhor vai jantar, porque ele tirava tempo para a família, como a Yara falou. Ele me disse uma vez que agora que ele ia aproveitar a filha, porque ele não teve tempo de aproveitar estudando para o sonho dele de ser magistrado. Para o doutor Ricardo não havia impossível, nunca houve para ele. E ele deixou um legado de bondade. Eu nunca vi uma pessoa tão boa como o doutor Ricardo. Eu nunca vi. A bondade exalava pelos poros do doutor Ricardo. Não precisava ele dizer. Ele se preocupava verdadeiramente com os problemas que estavam até alheios a uma situação dele. Ele fez amizade com um mototáxi. Acho que muita gente de Bacabal conhece. O Nenê Uber. E aí, pouco antes do doutor Ricardo falecer, a geladeira do Nenê queimou. E um dia eu entrei na sala dele e ele disse assim, Bruna, o Nenê tá sem geladeira. Eu disse, doutor, e agora? Ele disse, agora, Bruna, eu não posso ajudar, porque eu fiz a mudança para cá, estou com toda a despesa e eu não tenho como dar uma geladeira para o Nenê. Mas eu quero dar essa geladeira para o Nenê. Aí você via no semblante dele a preocupação. Não é porque ele queria mostrar para alguém. Era uma coisa que vinha de dentro, rasgava o peito dele quando ele não conseguia ajudar. E quando a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu acho que por isso que eu vi ele sempre sorrindo. Porque o coração dele sempre estava alegre. Eu nunca vi o doutor Ricardo zangado. Eu nunca vi o doutor Ricardo cansado. A preocupação dele era a família. Ele queria vir para cá, residiu aqui e queria trazer a família para cá. Então era a preocupação dele, que tirava, vamos dizer, a parte dele era só essa. E de unir a família com o local de trabalho dele. Então, como o doutor Rubens falou, não é uma situação muito alegre o dia de hoje, mas é uma homenagem mais do que merecida. E o que eu sempre digo, o doutor Ricardo, ele sempre vai estar nos nossos corações e em todo lugar, porque se você botar o nome dele, vai aparecer lá. Você botar no Google, não vai aparecer um aspirante a juiz federal. Não. Vai aparecer o quê? Juiz federal. Se você botar no Google, vai ter sentenças assinadas por ele. Então, por mais que o tempo tenha sido curto, ele realizou o sonho da vida dele. Que o sonho da vida dele era a magistratura. Então, aqui teve muitas pessoas que conviveram com ele e tiveram esse prazer e honra. Porque o tanto que nós falarmos aqui, ainda é pouco. Meu Deus do céu, às vezes as pessoas dizem, não, é porque faleceu. Mas não é. É o tanto que nós falarmos dele, ainda é pouco. A memória que ele deixou como servidor, como pessoa, não tem, é indescritível, inenarrável. E quiçá que nós pudéssemos estar com ele hoje. Mas aprove o Senhor colhê-lo, chamá-lo para si, e hoje ele abrilhanta o céu. É isso que nós gostaríamos de dizer. Agradecer pela dona Regina, por ter sido mãe de uma pessoa tão especial. A dona Silvia, uma pessoa que ele nutriu um amor incondicional pela senhora. A vida dele era a filha, claro, mas a preocupação dele era sempre a Silvia. A Silvia vai estar bem.
Bruna, eu preciso fazer isso pela Silvia. Bruna, a Silvia está chegando. Eu tenho que apoiar a Silvia. Então, ele era um homem que ele transcendia acima de qualquer coisa e fazia aquilo que, quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Aí Jesus disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí Paulo diz que a gente faz pelo próximo que a gente gostaria que fosse feito pela gente, com a gente. E era isso que ele fazia. Era uma pessoa que exalava bondade e justiça. A gente encontrou, o Daniel encontrou uma pequena lembrança aqui com a gente queria entregar a senhora Regina, a senhora Amanda, a senhora Silvia, por favor, Bruna e Yara.